um produto basicamente para integração receptiva com sistemas de CTI que permitem o monitoramento de ligações através de chamadas de web service. Por exemplo, aqui nessa tela nós estamos vendo que o nosso sistema de CTI hipotético está enviando aqui um número de telefone e o nome da organização do CRM. O nosso produto, o CTI Connector, ele procura monitorar um grupo de atributos de diversas entidades e mostrar ou o formulário da entidade que ele identifica, ou eventualmente aparecer um formulário de telefonema associado ou qualquer outra entidade associada. Toda a configuração do produto é feita através do CTI Configurator, que é essa opção dentro aqui de configurações do CRM. Aqui no CTI Configurator nós selecionamos uma entidade do sistema e também atribuímos quais campos dessa entidade serão monitorados. Então, no nosso exemplo aqui, o sistema está monitorando dois campos. O campo Telephone One, de contatos, e o campo Telephone One, de contas. Poderíamos adicionar, por exemplo, um campo da entidade ocorrência, por exemplo, ou algum campo da entidade competidor. Bastando para isso selecionar o campo e apertar aqui o botão para a direita. A ordem do monitoramento dos campos importa, porque o CTI, a partir do momento que ele identifica que o telefone que está fazendo a ligação é de alguma dessas entidades, ele pode fazer determinadas ações. Por exemplo, se eu selecionar a primeira opção, quando encontrar algum registro, ignorar próximas pesquisas, ele irá fazer uma ação, nesse caso com o telefone do contato, com a entidade contato, e não fará mais nenhuma ação com as entidades subsequentes. Porém, se eu deixar essa opção desmarcada e ele identificar um telefone que esteja em mais de uma entidade, ele irá indicar aqui, como está exemplificado nessa página, mais de um registro, no qual o atendente terá que selecionar esse registro. Então, iremos selecionar aqui a primeira opção, de forma que, tão logo ele encontre um registro com aquele número de telefone, ele faça uma determinada ação, e a ação que eu vou escolher é automaticamente exibir um registro de telefonema associado àquele registro. Eu poderia exibir qualquer outra entidade como pedido, oportunidade, enfim, mas o exemplo mais comum é telefonema. Definida essa configuração inicial, eu posso salvar, ele me dá uma mensagem, e a ideia é que o CTI envie, através desse endereço URL, um número de telefone. No caso aqui, eu vou pegar o número de telefone do cliente Sebo Fradique. Então, basta que eu dê esse processo seria automatizado num cenário real, mas no nosso exemplo eu vou simplesmente copiar esse número de telefone e colar o número aqui no endereço da página. A partir do momento que eu der Enter, o produto está fazendo uma varredura completa do CRM e acabou identificando o cliente, o Sebo Fradique, e exibindo automaticamente uma tela de telefonema, no qual o atendente registraria, por exemplo, cliente satisfeito com o produto, ou alguma coisa desse tipo. Alternativamente, eu poderia selecionar lá no CTI Configurator a opção, em vez de exibir um registro de telefonema, eu poderia pedir simplesmente para ele abrir o formulário do registro encontrado. Então vamos ver o que acontece nesse caso. Vou manter o mesmo telefonema aqui na URL, dou um Enter. E ele simplesmente exibe o formulário do Sebo Fradique, que é o formulário do cliente. Vamos agora imaginar naquela situação que eu falei, onde mais de um registro possui o mesmo telefonema. Então aqui, intencionalmente, eu registrei um contato e uma conta com o mesmo telefonema. Então, por exemplo, nós temos aqui o Pablo, que tem o telefone 45865894, e temos aqui também a Revistaria da Praça, que o telefone é o mesmo. Então, nesse caso, eu vou pegar o telefone da Revistaria da Praça, selecioná-lo, colar aqui no meu endereço, que o CTI iria chamar através de um web service ou alguma outra opção, e vou dar Enter.
Veja que nesse caso, ele já me mostrou direto o formulário do contato, Pablo Valdez. Por quê? Porque eu optei no CTI Configurator, tão logo ele encontra o primeiro registro, ele me mostre o formulário, não faça nenhuma ação. Eu poderia vir aqui no CTI Configurator e indicar, por exemplo, que eu não quero que ele ignore as próximas pesquisas. Então, ele vai pesquisar primeiro em contato, depois em conta, depois em concorrente. Vamos ver o que vai resultar. Então, nesse caso, veja que ele identificou mais de um registro, tanto o Pablo Valdez quanto a Revistaria da Praça. E aí, basta que eu clique, por exemplo, na Revistaria da Praça, para que ele exiba o formulário. Então, a ideia é que o CTI Connector é um produto para atendimento receptivo que permite o monitoramento de qualquer campo do CRM. Em geral, esse campo é telefone, mas pode ser um campo de CPF, um código identificador que o cliente digita na URA, ou qualquer outra opção desse gênero. Além dos exemplos que eu já dei nessa demonstração, que é abrir o próprio formulário ou criar um registro associado ao formulário identificado, é possível também o redirecionamento para uma terceira URL. Por exemplo, então a gente utilizaria o CTI Connector como um encaminhador para um outro sistema legado, um encaminhador de registro, alguma função desse gênero, né? Mas o uso mais comum, efetivamente, é a criação de um telefonema automático associado ao registro identificado. Ok? Agradecemos a atenção.